Querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um estudo sobre o capítulo 4, do verso 1 a 10. E a gente vai dividir o capítulo 4 em parte 1 e parte 2, porque a primeira parte eu quero falar sobre as paixões, os desejos e as orações não respondidas, sinônimo ali de comunhão com Deus e questões pessoais da intimidade humana. No próximo estudo eu quero falar sobre a inimizade com Deus e o quebrantamento, o arrependimento como símbolos de uma verdadeira fé cristã. Hoje a gente vai estar falando sobre pecado e como isso atrapalha, obviamente, a nossa comunhão com Deus. Como dito, o texto de Tiago, na versão bíblica, diz da onde vêm as guerras e contendas de vocês. O trecho bíblico aqui na Bíblia diz justamente isso. Não vem da cobiça, não vem da inveja, não vem desses desejos que estão dentro de vocês, e por meio deles vocês não guerreiam entre si. Sugere-se que Tiago está falando sobre uma comunidade que estava passando por um conflito. E esse conflito é natural da raça humana, mesmo que estejam dentro da igreja, mesmo que sejam cristãos. Existem conflitos porque há interesses pessoais, porque o homem está num estado hoje de contaminação da sua alma, essencialmente corrupto em sua natureza por causa da escolha de Adão. E esse tema é um tema muito legal da gente trabalhar porque a gente tem tido muitas discussões nesse tempo atual a respeito de hamartiologia, ou seja, da doutrina do pecado. E é importante a gente pincelar a respeito, e Tiago já dá esse indicativo para a gente de que tudo parte do desejo humano. O desejo humano, ele é uma cilada para nós. Quando a gente olha Gênesis capítulo de número 3 e o texto ali histórico mítico, né, da tentação do diabo a Eva, a gente percebe que a serpente, o símbolo ali, né, do inimigo, estava tentando Eva no desejo. Será que você não quer, Eva, ser conhecedora do bem e do mal? Será que Deus vai realmente lhe punir se você for agora conhecedora do bem e do mal? Então há uma sugestão a Eva, contrária obviamente à vontade de Deus, mas que estava pegando no ponto fraco da humanidade, que é os desejos. Entende? É o desejo um dos grandes prejuízos à raça humana, segundo o texto de Tiago. E também, obviamente, esse desejo é um sintoma, ele é sintomático à condição humana caída, que obviamente vem do pecado. E se a gente traça o que é pecado, a gente vai ver que pecado é transgredir a lei moral de Deus. Só que essa definição é até Wayne Grudem que dá, mas não é só transgredir a lei moral de Deus, tem um fundamento. De onde é que vem isso? Por que o ser humano transgride a lei moral de Deus? É porque, no fundo, tem um autor bíblico chamado Langston, que ele vai dizer que o pecado é, no fundo, um egoísmo, um egocentrismo. É quando você tira o centro do universo, não é, de Deus, não é, e da sua vontade, e coloca para você. Você tira o holofote de Deus e de sua vontade soberana e santa e coloca em você, onde suas paixões, seus desejos, sua vontade tem que ser saciada independente da opinião, da responsabilidade ou da afetação que isso gere ao outro. Então, a raiz muitas vezes, ou o sintoma muitas vezes de um comportamento pecaminoso é o egoísmo. Por exemplo, Langston, na sua teologia sistemática, no seu esboço de teologia sistemática, ele diz assim: pecado no sentido mais lato do termo é um estado mal da alma ou da personalidade. Dá um ponto aí. Por que personalidade? Porque quando Deus nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança, como diz Gênesis. E ele nos fez uma persona, ele nos fez uma pessoa, só que a imagem e semelhança dele. A diferença é que nós éramos uma pessoa humana e Deus é uma pessoa divina. Mas essa característica de Deus, de ser uma pessoa, de conter em Deus as atribuições por exemplo, do senso de criação, do senso de liderança, né?
a inteligência, a capacidade cognitiva, emocional, tudo isso foi dado ao homem como imagem e semelhança de Deus, né? O conhecer, o saber, o aprender, tudo isso vem de Deus, entende? Os animais têm algumas desses pontos, ou não têm outros, como a razão, por exemplo, o raciocínio lógico, mas alguns animais pensam, têm uma certa racionalidade, mas é uma coisa mais instintiva. Não é próxima, obviamente, à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu o conhecimento, a liberdade, não é? Como um atributo dele. Por exemplo, a gente está conversando hoje aqui por meio da internet, por meio de um vídeo, por meio de toda uma aparelhagem eletrônica, por meio de uma página online, né, criada por um provedor, que é o YouTube, e a gente usa isso, isso é totalmente criação do homem. O homem tem esse senso criador, isso é um exemplo claro de que existe uma centelha divina dentro do homem, como um vídeo muito engraçado do Ariano Suassuna, que ele brinca que os macacos jamais conseguirão fazer um prendedor de roupa, né? Porque precisa de muita inteligência, muita capacidade para desenvolver, apesar de ser simples, uma ideia tão genial. Existe uma centelha divina, como o Ariano mesmo diz, dentro de nós que prova que nós fomos concebidos, formados de uma gênese divina, apesar de sermos humanos. Mas o pecado quebrou essa personalidade, corrompeu essa personalidade. E a nossa alma ou personalidade hoje é corrompida. O Langston continua dizendo, a Bíblia descreve o pecado como sendo morte. O pecado é o quê? Morte. A palavra morte, muitas vezes citada no Antigo Testamento, tem um símbolo de separação. Morte do corpo e do espírito. Afeta tanto a nossa parte corporal quanto a nossa parte espiritual, tá bom? Numa visão dicotômica, corpo, espírito, mas obviamente também afeta a nossa alma, a nossa mente. O corpo ali tem também esse sentido desse raciocínio, etc. Esse estado mal da alma é essencialmente um estado egoístico, ou seja, eu sou o centro das atenções e de tudo, e a minha vontade está acima de Deus e acima da sua liberdade. Se você olhar, por exemplo, ações de egoísmo e de violência, nada mais são, a violência em si, no estudo sociológico, do que transformar o outro numa coisa, tirar o outro de sua condição de livre e de liberdade, entende? A violência tem muito essa relação de tirar do outro a sua liberdade. Violentar alguém é coisificar alguém, tirando deste a sua liberdade. O mal está em nós, e Langston diz que esse mal se chama pecado. O pecado vem de Adão e nos corrompeu. Duas verdades precisam ser compreendidas em absoluto para definir a respeito do nosso comportamento hoje. O primeiro deles, nós temos uma culpa herdada em Adão. É isso que Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, nós temos a culpa do pecado que nós carregamos. Entende? E o segundo ponto é que nós também temos, além da culpa herdada, né, nós temos o pecado, o mal, né, essa ação má herdada em nós. Nós temos a culpa pelo mal e nós temos essa maldade herdada dentro de nós também. O próprio Paulo vai dizer, o bem que não quero fazer, o bem que quero fazer não faço, e o mal que detesto, que abomino, eu pratico. Porque existe, segundo Paulo, uma lei dentro de nós, dentro da nossa mente, do nosso coração, que nos diz que nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte, como diz Romanos capítulo 6. Então, não tem como você dizer que a humanidade não está corrompida pelo pecado de Adão. O texto, por exemplo, bíblico diz que toda a criação sofre pelo pecado de Adão. E o pecado de Adão não teve só um impacto à raça humana, mas a toda a criação. E nós também carregamos a culpa, uma culpa também forense, uma culpa ligada à justiça divina, uma culpa que nos leva à condenação. Nós temos essa culpa em nós, porque o pecado é um antagonismo à pessoa, à personalidade, ao caráter e principalmente à moral de Deus. Não há como haver comunhão entre luz e trevas, como a Bíblia diz.
apesar de falar sobre o relacionamento humano, mas não tem como habitarmos junto com Deus se não for tirando esse mal de nós. Por isso é necessário a expiação, a justificação de Cristo para que a gente tenha comunhão com Deus. A nossa condição hoje é pecadora. E aí a gente tem um monte de pessoas, teólogos, né, afirmando mentiras em muitas igrejas, pregadores, trazendo muita confusão com relação a esse ponto a respeito da hamartiologia. É afirmado coisas como, por exemplo, o pecado existe por causa do meio do qual o homem se encontra. Muita gente defende que o homem é mau porque ele está no meio mau. Se o homem não fosse influenciado por comportamento social, pelas pessoas que praticam maldade, se esse homem fosse criado num ambiente sem pecado, ele não conheceria o pecado e tampouco praticaria o pecado. Mas isso não é verdade. Porque se assim fosse, como eu coloquei, se assim fosse, a humanidade precisaria de um benfeitor e não de um salvador. Entendeu? Tampouco de um sacrifício expiatório, como Hebreus diz que é o sacrifício de Jesus, que carrega sobre si o pecado. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é esse pecado? É o pecado que nos condena. Há uma questão forense na justificação de Cristo à nossa vida pela fé. Há um perdão de uma dívida. A dívida é paga por meio do sacrifício de Jesus. Outras pessoas também, ligar muito próximo a isso, diz: o pecado é ignorância, é falta de conhecimento. Sabendo o que é bom, o homem deixaria de pecar, né? Deixa de pecar, mas isso não é verdade. Existem pessoas tão inteligentes, tão instruídas, tão cheias de conhecimento no mundo que infelizmente fazem coisas erradas. Muitas vezes até cheios do conhecimento, tomam esse conhecimento para fazer o mal. Se assim fosse, combater o analfabetismo e de distribuir livros ao próximo, seria a missão da igreja. E a gente vê que nossa missão não é essa. Nossa missão é pregar o Evangelho para que a pessoa aceite Cristo, para que Cristo transforme a sua condição diante de Deus. É isso que Jesus conversou com Nicodemos em João capítulo 3. Precisa ser mudada a condição do indivíduo diante de Deus. Precisa ser regenerado, precisa ser construído novamente, nascido da água e do Espírito. Não dá mais para ser o mesmo, porque o homem é corrompido. Tá bom? E o último, que é muito comum no nosso tempo, o pecado é relativo. Depende da cultura da época. Vocês já ouviram isso aí sendo dito por pastores e pregadores, infelizmente, no nosso tempo. O que era pecado ou errado no passado não se aplica aos dias de hoje, como muitos temas. Só que isso é um engano e a gente explica por quê. O pecado é ir contra a lei moral de Deus, ou seja, contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu de forma baseado na sua justiça e na sua vontade, sobre os conceitos que ele nos revelou como certo e errado. Quando a gente busca fazer o que é errado, quando a gente se inclina ao mal, nós estamos indo contra Deus. Assim sendo, se pecado é ir contra a lei moral de Deus, se Deus é imutável, sua lei moral sempre será a mesma. Você entendeu? Se Deus lá no Gênesis considerou que Caim matando Abel, o assassinato de Caim era pecado, Deus considerará, né, o pecado de assassinato como pecado para o resto da existência terrena. Entende? Vai ser erro, vai ser contravenção à moral de Deus por toda a eternidade. Entende? Tirar a vida de alguém será um erro sempre, porque Deus é imutável. O seu caráter, seus atributos morais, a sua moral não muda. E pecado é justamente contra a moral de Deus. Então não tem como você dizer que, no passado, por exemplo, o homossexualismo era pecado, era visto como um pecado na comunidade judaica. Hoje não é mais. Hoje é uma questão cultural de Roma e cultural do nosso tempo. Não é não, meu querido, sinto muito. Aquilo que era pecado na Bíblia no passado é pecado hoje. Existem temas na Bíblia que são equívocos no comportamento humano que precisavam ser corrigidos. Não são ditos ou vistos como pecado. Por exemplo,
A mulher que fala em público, não fala em público sem cobrir a cabeça, porque se você não cobre a cabeça, você gera uma confusão na igreja. Não é pecado, entende? Foi uma recomendação. Então a gente costuma dizer que existem mandamentos na Bíblia que são circunstanciais, para resolver questões naquele momento ali. Contudo, existe o pecado na raça humana, contrário à vontade de Deus, à moral de Deus, desde sempre, tá bom? E isso vai continuar, porque Deus é imutável. E a hamartiologia, ela não muda, perfeito? O comportamento humano continua o mesmo, infelizmente, se não houver nesse indivíduo transformação por meio da cruz de Cristo. Ele sempre continuará distante e tendencioso a praticar o mal. É sobre isso que Tiago está dizendo. Falando então, explicando sobre esse ponto, esse primeiro ponto, Tiago está dizendo, olha, a raiz má de vocês aflora tanto que vocês ficam brigando na igreja por causa desse egocentrismo, desse egoísmo, que é, na verdade, um sintoma do pecado. Quando você espirra, é um sintoma de resfriado ou gripe, não é? Ou de uma alergia. É um sintoma. O egoísmo, querer aparecer, as facções, não é? Nada mais são do que uma tendência humana egoísta que não respeita, não visa comunhão, não é próxima, não é amorosa com o próximo. Então ela é contrária a Deus, ela é pecadora. É uma ação pecadora. Mesmo que a intenção seja boa, motivada pelo egoísmo, pelo egocentrismo, por desejos facciosos, é pecado e sempre será pecado diante de Deus. Tiago diz que isso é tão sério que isso influencia até a nossa comunhão com Deus. Por isso que ele diz, vocês oram e não recebem, porque vocês pedem mal. E muita gente interpreta isso como é que a gente faz uma oração boa e uma oração ruim? Simples. O que está no seu coração quando você pede alguma coisa a Deus? Seu coração tem um desejo egoísta ou um desejo abençoador, amoroso, preocupado com o bem-estar do outro? O que tem no seu coração e na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo? Por isso que a melhor oração que existe é a intercessão. A oração pelo outro. Porque a oração pelo outro, ela é altruísta, ela é preocupada com o bem-estar do seu irmão, ela é preocupada com a qualidade de vida e a qualidade da comunhão do seu irmão com Deus, é preocupada com a salvação do irmão, é preocupada com a saúde, com o bem-estar da família do irmão, sabe? A intercessão é uma das formas, é um dos modelos de oração mais profundos, mais íntimos e que eu tenho certeza plena que mais agrada a Deus, porque você não está orando por você está orando por alguém. É um desejo de pedir a Deus que abençoe a vida de alguém. Não há nada mais importante que isso. E a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que escreviam, não é, suas cartas, por exemplo, modelos. A gente tem, por exemplo, como a gente falou, 2 Coríntios capítulo 13, não é, quando Paulo dá a sua bênção apostólica, é uma oração pedindo, Deus, abençoa o teu povo, cuide do teu povo. Sabe, Paulo disse isso a muitas igrejas, quase todas as cartas de Paulo têm, oro para que vocês tenham visão, para que vocês abram os olhos de vocês, para que vocês enxerguem as coisas espirituais, oro para que vocês continuem firmes na fé. Muitos textos têm o exemplo da oração intercessória na Bíblia, no contexto bíblico, nos relatos dos personagens, dos escritores do Novo Testamento, porque é uma dádiva orar uns pelos outros. Deus é contra os nossos pedidos? Não, mas muitas vezes os nossos pedidos são egoístas, não são preocupados com o bem-estar de ninguém, não são preocupados com o bem-estar, muitas vezes, nem de nossa família. E por isso, muitas vezes, os nossos pedidos não são atendidos. Entende? Por que o pedido não é atendido? Porque Deus não se preocupa com o nosso coração? Não. Deus só não quer alimentar o seu ego, porque quanto mais a gente alimenta o nosso ego, maior e mais cheios de nós mesmos nós ficamos e mais distantes de Deus nós nos tornamos. Tem que ser o contrário. Nossa oração tem que ser uma oração que a gente se esvazia, se quebranta, que é o próximo tema que a gente vai falar, não vou entrar muito. Mas essa tem que ser a nossa oração. Uma oração de quebrantamento, de renúncia, de entrega, onde a gente não fica preocupado em ter, a gente se preocupa em ser, que é a maior chave do Novo Testamento. Ser de Cristo. É o que Ele deseja para nós. Gostou do estudo? Então compartilha, leva esse estudo para a sua igreja, compartilha com seus amigos e parentes, porque nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus
para que Ele de fato nos regenere, nos transforme para sermos de fato servos do Senhor Jesus Cristo, que agrade a Jesus no nosso tempo e que a nossa comunhão com Deus seja sincera. Somos pecadores e essa é a maior certeza que temos. Diante de Deus não somos nada, não somos merecedores de nada. Por isso nós não chegamos a Deus impondo a Deus: eis que te digo, Deus, eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Deus não é um garçom. Deus é Deus. Ele nos concede as maiores dádivas que podemos ter, mas Ele requer de nós fé, confiança e serviço, não é? Quebrantamento. Quer que nos tornemos filhos obedientes, quer que nos tornemos bênção ao seu povo, não com orações egoístas, mas com orações altruístas, onde eu não busco algo para que eu tenha e seja alegre, eu busco ser a alegria daqueles que estão à minha volta. Entende? Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para que você seja bênção onde quer que você esteja, iluminado por Cristo Jesus. Deus te abençoe.